Há alguém deitado debaixo do porão e a mãe imediatamente chamou um trabalhador para quebrar o piso e ficou em choque. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Seu pai deixou tudo para nós, você devia ser grata. Caio sempre dizia. Marina não amava aquele lugar. A casa da Rua das Oliveiras, número 48. Uma construção de tijolos cinzentos, com telhado antigo de telhas desgastadas, erguida diante de uma solitária fileira de pereiras. Após a morte repentina de Alexandre Martins, D.A.M., o sogro rico porém excêntrico, a casa foi herdada por Caio, filho único, conforme um testamento que ninguém questionou. Eles moravam ali havia 2 anos, junto com a filha de 3 anos, Lívia. Numa tarde de sexta-feira como qualquer outra, Lívia brincava na sala quando, de repente, ficou em pé num salto. Apontou para o chão e murmurou. Mamãe, e eu tenho medo do porão. Eu vi alguém deitado lá embaixo. Marina franziu a testa. Porão. Você viu o quê? Ela se agachou, olhando nos olhos da filha. Tem alguém lá e não se mexe e está gelado. Lívia tremia, encolhida. Marina tentou manter a calma. Talvez a menina tivesse visto um rato ou ouvido algum barulho nos canos. Ligou para João, um encanador conhecido que morava no final da rua, um homem brasileiro de meia idade, viciado em café preto e que vivia resmungando sobre essas porcarias de esgoto de São Paulo que nunca prestam. João chegou em meia hora, trazendo sua caixa de ferramentas e uma lanterna. Provavelmente o cano de esgoto trincou. Essas casas antigas costumam ter porões velhos ou canais subterrâneos. Vou dar uma olhada rápida. Ele se ajoelhou e começou a bater levemente nos ladrilhos com um martelo. Ouviu isso? João inclinou a cabeça. Aqui, e o som é estranho. Parece oco. Chamou então um ajudante jovem chamado Rafael. Os dois começaram a remover os ladrilhos um por um. Um oclaco seco ressoou quando tocaram num ponto de cor diferente. Tem uma tampa aqui embaixo. Rafael disse, arregalando os olhos. É concreto fundido. Tipo tampa de piso. Nada comum. Após mais de 1 hora de marteladas, revelaram uma tampa retangular de concreto grosso, com uma alça metálica enferrujada. João olhou para Marina. A senhora quer que a gente abra? Isso aqui não aparece em nenhuma planta da casa e pelo menos, em teoria. Marina engoliu em seco. O coração batia descompassado. Abram. Rafael e João ergueram a tampa juntos. Um bafo de cheiro pútrido, rançoso e úmido subiu. Alguém havia vivido ou morrido ali embaixo. Meu Deus! João levou a mão ao nariz. Rafael apontou a lanterna para dentro. A luz turva revelou um buraco de cerca de 2,5 metros de profundidade. Tem alguém lá embaixo. Rafael murmurou. Marina caiu de joelhos. Seus olhos fixaram a figura encolhida. Era uma mulher. A pele arroxeada, as roupas rasgadas, os cabelos grudados no rosto. Os olhos semiabertos. O ombro se movia levemente, com respiração fraca. Ela está viva. João gritou. Chama o resgate. Chama a polícia. A polícia chegou em 11 minutos. Uma equipe médica desceu uma maca e retirou a mulher. Marina não conseguia tirar os olhos da cena. A mulher foi levada em coma, mas ainda viva. Enquanto Caio não voltava, Marina espiava pela porta. Viu o jovem policial Rodrigo pegar um papel que havia caído da gola da mulher, um bilhete de ônibus datado de 2018. Naquela noite, Lívia teve febre. Murmurava sem parar. Eu não quero ser amarrada, e não quero, e o porão é escuro demais. Marina acariciou os cabelos da filha. Foi só um sonho. Mas a tia Cláudia foi amarrada lá embaixo e a senhora não ouviu? A menina soluçava. Quem te contou esse nome? Ninguém. A Cláudia contou. No meu sonho. Marina ficou em silêncio. Aquele nome não era estranho. Cláudia.
A empregada que havia trabalhado para o sogro durante 5 anos, e que fugiu de repente, sem deixar rastro. Caio uma vez dissera com desdém, e meu pai disse que ela roubou algumas coisas e desapareceu. Nada a ver conosco. No fim da tarde do dia seguinte, Caio voltou. Estava pálido. O que aconteceu? Ouvi dizer que a polícia esteve aqui? Marina assentiu. Encontraram alguém presa no porão. Era a Cláudia. Caio ficou imóvel por um segundo. Cláudia. Mas como? No outro dia, Marina saiu para comprar remédio para Lívia. Na volta, Dona Carmen, a vizinha idosa que morava ao lado, a chamou. Marina. Fiquei sabendo da história da empregada. Que horror! A senhora a conhecia? Vi ela 1 ou 2 vezes. Não fui muito com a cara. Lembro que naquela época perdi um anel de ouro e ela vinha aqui às vezes para me ajudar com a faxina quando não estava na sua casa. Vai saber. A senhora acha que ela roubou? Não estou acusando ninguém, mas, e ela sumiu logo depois. Vocês ainda tiveram sorte de não perder nada. Marina virou o rosto, com o estômago revirado. Todo mundo culpa a Cláudia, mas ninguém se pergunta se ela era uma ladra, por que ficou presa num porão por 5 anos. Naquela noite, Marina foi até a pequena biblioteca da casa, onde o falecido Alexandre costumava guardar documentos antigos. Caio detestava que mexessem ali. Meu pai valorizava a sua privacidade, ele sempre dizia. Mas desta vez, Marina não se importou. Vasculhou gaveta por gaveta, caderno por caderno. Num calendário de mesa encapado em couro marrom, algo saltava entre as páginas amareladas. Era um caderno grosso, com anotações manuscritas. Lista de retenção por infração. M. Teixeira 03.2015, preguiçoso, aguardando avaliação. L. Ferreira 11.2016, pego abandonando o turno, encaminhar para providências. C. Fernandes 06.2018, atitude não cooperativa, trancar a porta pelo lado de fora. Observação, Caio deve resolver. Marina sentiu como se alguém apertasse seu peito. Segurava o caderno com as mãos trêmulas, sem coragem de reler a última linha. Caio deve resolver. Sussurrou, desesperada. Não pode ser. Sentou-se, abalada. O medo e o nojo subiam como uma onda. Cláudia fora empregada da casa, e fora mantida presa, e por ordem do sogro, e executada pelo próprio marido. Na manhã seguinte, Marina levou o caderno ao hospital. Cláudia estava começando a recobrar a consciência. Os olhos ainda turvos, mas reagiam. Marina abriu o caderno, apontou para a frase e perguntou suavemente. Isso foi escrito pelo pai dele? Foi o Caio que trancou você. Cláudia fixou os olhos nas palavras o Caio deve resolver, depois fechou os olhos com força. Não assentiu. Nem negou. Apenas uma lágrima escorreu. Marina apertou o caderno contra o peito. Saiu do quarto quase sem ar. No corredor, uma enfermeira a chamou. A senhora é parente da paciente? Sim. Quer dizer, e não. Sou só uma conhecida. O médico-chefe quer falar com a senhora. Sobre a transferência da paciente. Transferência? Ela está sob proteção. Vão levá-la para outro lugar. Ainda hoje à noite. Marina ficou imóvel. Ninguém a havia avisado. Quem autorizou isso? Ela pegou o celular e ligou para Caio. Sem resposta. À noite, entrou no escritório do marido. Caio havia saído e Lívia dormia profundamente. Ela procurou a chave da gaveta inferior da escrivaninha, onde Caio guardava seus documentos mais privados. Após algum tempo revirando tudo, achou um chaveiro pequeno com numeração. A gaveta inferior se abriu com um claque pesado. Lá dentro havia pastas grossas, protegidas por capas de papelão. Cada pasta com nome, foto e anotações em tinta azul. Cláudia Ferreira, queixa retirada. L. Guimarães, demissão voluntária.
S. Ramos, internado. Marina abriu a pasta de Cláudia. Dentro havia uma denúncia marcada como cancelada. Cláudia havia registrado queixa contra o Sr. Alexandre em 2018, acusando-o de maus tratos e cárcere privado. Mas a denúncia havia sido retirada sem explicação. Além disso, havia uma foto de Cláudia em frente ao portão da casa, com aparência jovem e forte, bem diferente da imagem atual. Junto dela, estavam imagens de diversos cômodos da casa. Marina reconheceu os ambientes com iluminação fraca, idênticos ao porão sob o chão. Ela retirou um HD externo e conectou ao computador de Caio. Dentro dele, havia uma pasta com um nome estranho, Programa Interno 2.0. Ela clicou. O primeiro vídeo apareceu. Uma imagem aérea mostrava uma mulher trancada em um cômodo pequeno, sem janelas. A comida era passada por uma abertura estreita. Em um trecho, ela estava com os pulsos amarrados à parede, chorando e ofegante. O segundo vídeo mostrava um homem de cabelos grisalhos, aparentemente um funcionário idoso, ajoelhado sob uma luz forte. Outro homem entrava em cena, usando uma máscara, voz rouca. Resistir é inútil. Você pertence a este lugar. Marina quase vomitou. Ela iniciou o processo de cópia dos arquivos para o HD externo, mas assim que se virou, a tela se apagou. O computador emitiu um bip e uma mensagem surgiu. Dados apagados, sistema restaurado. Não. Ela gritou. Não. Na manhã seguinte, foi até a delegacia mais próxima com cópias das imagens do caderno, o nome de Cláudia e os desenhos de Lívia. Um policial a atendeu. Chamava-se Luiz Moreira, cabelos engomados com gel, rosto cansado. A senhora está dizendo que seu marido e seu sogro mantinham uma funcionária em cativeiro? Sim. Há provas. Estou entregando as imagens e o caderno. Luiz deu uma olhada rápida, deu de ombros. Esse material já foi encaminhado para instâncias superiores. Mas, até onde sei, a mulher chamada Cláudia já recebeu atendimento médico. Sem um depoimento claro, não há como abrir processo. Você não entende. Ela não consegue falar. Ficou presa durante 5 anos. Então precisamos esperar que ela se manifeste. Por enquanto, não posso fazer mais nada. Marina se levantou abruptamente. Vocês não vão ajudar. Ninguém quer ajudar. Luiz arqueou a sobrancelha. Vou fingir que não ouvi isso, senhora Marina. Naquela noite, Marina voltou ao hospital. Cláudia havia sido transferida durante a madrugada. Marina saiu de lá em desespero. Caminhou lentamente para casa, os passos pesados como chumbo. Ao chegar, viu Caio sentado na sala. O olhar dele estava estranhamente calmo. Onde você estava? Você sabe onde eu fui. E sabe por quê? Caio não respondeu. Apenas tomou um gole de vinho. Você está delirando. Essas coisas que imagina e são invenção sua. Está esgotada. Você já leu o caderno do seu pai? A frase "o Caio deve resolver"? Meu pai era paranoico. Achava que todos o traíam. Você sabe disso. Mas eu vi os vídeos. Vi as fotos. Vi a Cláudia antes de ela desaparecer. Caio se levantou. A sombra dele se projetou no chão. Você precisa descansar. Não faça algo de que vá se arrepender. Marina tremia. O coração disparado. Ela deu um passo para trás, mantendo distância. Naquele momento, soube que não estava mais segura dentro da própria casa. 2 dias depois, decidiu levar Lívia para a casa de sua mãe, Dona Lúcia, na cidade de Atibaia, a pouco mais de 1 hora de São Paulo. Sob o pretexto de o mudar de ares, arrumou silenciosamente algumas roupas, documentos e o desenho assustador de Lívia. Ao sair, Caio perguntou, com voz gélida: Onde vai com a nossa filha? Para a casa da minha mãe. Lívia precisa descansar. Caio sorriu. Um sorriso tão calmo que gelou a espinha dela. Em Atibaia, Dona Lúcia recebeu as duas com um olhar preocupado.
Sabia que a filha escondia algo, mas não perguntou. Cozinhou um ensopado de galinha que Lívia mais gostava, tentando manter o ambiente tranquilo. Mas já na primeira noite, Marina percebeu que o perigo não estava no lugar. Estava na pessoa. 4 horas da manhã. Marina despertou com um arrepio. Saiu do quarto e olhou para a cama de Lívia, vazia. Lívia! Gritou, em pânico. Um barulho baixo vindo do depósito nos fundos. Correu até lá. Lívia estava sentada no chão frio, abraçada a uma boneca, com olhar distante. O cabelo desgrenhado, como se tivesse sido puxado. Meu Deus! O que você está fazendo aqui? Alguém me chamou e disse que queria brincar. Murmurou Lívia. Marina a abraçou com força. Olhou em volta. O breu era absoluto. Nenhum sinal de invasão. Mas seu coração estava em alvoroço. Na manhã seguinte, ela foi até uma gráfica próxima para imprimir algumas imagens das câmeras de segurança que havia instalado antes de sair de São Paulo como último recurso. O local era gerido por um senhor chamado Antônio. Ele levantou os olhos da lente de aumento ao ouvir Marina. Quer imprimir imagens da câmera? Que urgência é essa? São imagens da vigilância da casa. Acho que alguém entrou. Antônio franziu a testa. Conectou o USB, abriu os arquivos. A primeira imagem, sala vazia, tranquila. A segunda imagem, um homem de casaco preto e boné parado em frente à porta do quarto de Lívia. Meu Deus do céu! Murmurou Antônio. Aumenta o rosto, por favor. Marina quase gritou. O velho ampliou. O rosto do invasor aparecia parcialmente, o queixo, a mandíbula firme, cabelo castanho escuro. Não era um estranho, era Caio. Na mesma hora, Marina chamou a polícia de Atibaia. Um policial chamado Paulo foi até a casa, ouviu o relato, viu as imagens. Mas respondeu com voz cansada. A senhora tem as fotos, mas não há prova concreta de que ele tenha feito algo errado. Além disso, ele é pai da criança. Tem direito de visita. Ele invadiu a casa às 3 da manhã. Mas não houve violência, nem dano. Se quiser, posso registrar um boletim. Mas para agir, é complicado. Marina olhou firme nos olhos dele. Eu preciso proteger minha filha. Paulo suspirou. Eu entendo. Mas esta é uma cidade pequena. Temos procedimentos. Se acha que há perigo, o melhor é manter distância de São Paulo por um tempo. Naquela noite, ao retornar ao quarto, Marina abriu a mochila de Lívia para conferir as roupas. Parou em choque. Entre os vestidos infantis, havia uma boneca. Não era da Lívia. Marina jamais tinha visto aquela boneca. Pegou-a nas mãos. Os cabelos estavam cortados, o rosto rabiscado com marcador preto. Dentro do vestido, havia um bilhete dobrado com cuidado. Letra trêmula, escrita à mão. Desta vez, é a vez dela. Marina desabou no chão. A testa coberta de suor. As mãos tremiam incontrolavelmente. Virou-se para Lívia, que desenhava tranquila numa mesinha. Quem te deu essa boneca? Lívia não levantou a cabeça. Não lembro. Quando acordei, ela estava no meu travesseiro. Marina pegou o desenho que a filha fazia. Nele, mãe e filha estavam sobre uma tampa de porão, o mesmo padrão de ladrilho da sala. Sob a tampa, Cláudia e uma figura de preto. No dia seguinte, Marina deixou Lívia com a mãe e pegou um ônibus de volta a São Paulo. Foi direto para casa, com um gravador de voz e o celular pronto para filmar. A casa estava vazia. Caio não havia chegado. Desceu até o porão, onde Cláudia fora encontrada. Os ladrilhos ainda não tinham sido completamente repostos. Sob uma tábua provisória, estava a tampa de concreto. Marina já não conseguia nem olhar para ela. Tocou suavemente na alça de ferro. Respirou fundo. Abriu a tampa. O cheiro de mofo havia diminuído.
Mas ainda havia algo frio, agarrando cada célula do corpo. Marina instalou uma microcâmera em um canto da parede onde não seria facilmente detectada. A câmera transmitia os dados por Wi-Fi diretamente para o celular dela. Ela fechou novamente a tampa do porão, com o mesmo cuidado de antes, e saiu de casa. Naquela noite, hospedou-se numa pensão próxima à estação ferroviária. Ligou o celular. Não dormiu. Às 2h47 da manhã em ponto, o sistema enviou um alerta de movimento. A câmera entrou em ação. A imagem apareceu, a tampa do porão foi aberta por fora. Um homem de casaco preto, usando luvas, desceu em silêncio. Nas mãos, uma pequena lanterna e uma sacola de tecido cinza. Ele se agachou, inspecionando a parede do porão. Depois, virou-se para um canto e bateu 3 vezes na parede. Nada aconteceu. O homem esperou, então puxou um celular e iluminou um desenho. Marina ampliou a imagem e era a planta antiga da casa. Ela percebeu, havia um cômodo a mais. Um outro quarto. Algo que ela nunca tinha visto. O homem saiu após alguns minutos. Fechou a tampa. Desapareceu. Marina fez backup do vídeo em um pendrive, decidida a levá-lo à polícia pela manhã. Mas quando acordou, o pendrive estava destruído. Alguém havia entrado no quarto. Não deixou vestígios. O computador dela fora restaurado. Todos os dados, apagados. Sobre a mesa, havia apenas um pedaço de papel, escrito às pressas com lápis. Ainda há um segundo quarto no porão. Mas desta vez, ninguém mais sabe onde fica a entrada. Marina ficou paralisada diante do papel amassado. As palavras tremidas pareciam cortar sua pele. As mãos tremiam. O corpo esvaído. Quem havia entrado no quarto? Quem sabia onde ela estava escondida? E, mais importante, quem sabia da existência daquele segundo quarto? Ela saiu correndo da pensão como uma louca. Não chamou táxi. Não teve tempo de avisar ninguém. Só correu. Mas nunca esteve tão lúcida. Nem tão apavorada. Ao chegar em casa, Marina abriu a porta em silêncio. Tudo parecia igual, mas para ela, aquilo não era mais um lar. Era uma armadilha. Uma armadilha feita de concreto, tijolos e mentiras. Ela desceu direto ao porão. A câmera escondida ainda estava lá, mas os dados haviam sido apagados. Todos os vídeos, todas as imagens do homem da noite anterior, nada restava. Ela tentou acessar o computador de Caio, mas foi solicitada uma nova senha. Desta vez, não era nenhuma das combinações habituais. O sistema havia sido completamente restaurado. Havia apenas um bilhete colado com fita adesiva. O que não é seu, não deve ser mantido. Ele sabia o que ela havia feito. Ela arfou. O peito apertado. Naquela tarde, voltou à casa da mãe. Mas ao passar no mercado perto de casa para comprar leite para Lívia, seu cartão foi recusado 3 vezes. A atendente franziu a testa. Pode ser que sua conta tenha sido suspensa. Ela ligou para a central. Uma voz feminina robótica informou. A conta do cliente está temporariamente suspensa devido à atividade incomum. Dirija-se à agência principal para confirmação. Saiu do mercado em estado de choque, mãos vazias. Lívia segurou sua mão, com os olhos assustados. Mamãe, e quero comer bolinho de peixe. Marina se ajoelhou e abraçou a filha. Forçou um sorriso. Amanhã a mamãe faz pra você, tá bom? Lívia assentiu, mas o olhar era outro. Como se a menina sentisse o peso invisível que envolvia a mãe. À noite, Marina tentou acessar seu e-mail. Mas todas as contas estavam bloqueadas. Notificações surgiam uma após outra. Atividade de login incomum. Conta temporariamente desativada. Ela ligou para a irmã, Inês, que morava em Fortaleza, pedindo que verificasse alguns documentos bancários. Inês atendeu após alguns toques, com voz preocupada. Marina?
O que está acontecendo com você? Por que está perguntando isso? Ontem o Caio me ligou. Disse que você estava com sinais de psicose pós-parto, passando por tratamento leve. Que não deveríamos acreditar no que você dissesse. O quê? O que ele fez? E não sei em quem acreditar. Mas eu estou lúcida. Muito lúcida. Estou tentando proteger a minha filha. Inês ficou em silêncio. Então, disse suavemente. E não quero me intrometer. Mas, por favor, mantenha a calma. Te imploro. A ligação terminou em puro desespero. 3 dias depois, Marina tentou mais uma vez ir à delegacia. A policial que a atendeu dessa vez se chamava Márcia, cabelo curto. Ouviu tudo em silêncio, depois recostou-se na cadeira. Senhora Marina, eu entendo que a senhora esteja muito abalada. Mas já pensou na possibilidade de estar passando por um transtorno paranoide pós-traumático? Não. Eu não estou louca. Eu tenho provas. Há alguém sendo mantido em cativeiro. Talvez mais de uma pessoa. E o seu marido, segundo a senhora, é o responsável? Não só ele. Meu sogro, no passado. É uma rede inteira. Márcia balançou a cabeça com leveza. Eu preciso de algo mais concreto do que desenhos infantis e vozes sem fonte clara. A senhora precisa descansar, Marina. Leve sua filha a um psicólogo, se for o caso. Marina cerrou os punhos. As lágrimas vinham, não por emoção, mas por impotência. Você sabe como é ser abandonada por todo mundo? Márcia não respondeu. Apenas a olhou, fria, como mais um caso perdido sobre a mesa. Naquela noite, Marina decidiu instalar uma nova câmera, desta vez mais profunda no porão, voltada para a parede oeste, que parecia estranha. Fez isso em silêncio, tarde da noite, quando Caio já dormia. Lívia dormia entre os dois, mas Marina não pregou os olhos. Com as mãos trêmulas, instalou a câmera, ajustou o ângulo, e a escondeu atrás de um ladrilho solto. Ela sussurrou. Se ainda tiver alguém aí embaixo, e eu vou encontrar. 2 dias se passaram sem novidade. Marina estava à beira da loucura por esperar. Até que na terceira noite, às 2h11 da madrugada, o aplicativo sinalizou movimento. Tremendo, ela abriu o vídeo. A câmera mostrou um homem descendo ao porão. Desta vez, era mais velho, com entradas no cabelo. Não era Caio. O homem segurava uma lanterna, iluminando diretamente a parede oeste. Tirou uma chave hexagonal, encaixou em uma cavidade discreta na parede. Um pedaço da parede se moveu como uma porta secreta. Ele não entrou. Apenas iluminou o interior, balançou a cabeça afirmativamente. Por alguns segundos, a luz revelou um objeto. Um braço humano, tremendo levemente. Marina quase vomitou ao rever a gravação. Correu para o carro e dirigiu até a casa da única pessoa em quem ainda confiava, João, o encanador brasileiro que havia ajudado a abrir o porão. Ele abriu a porta de pijama, surpreso. Marina? Meu Deus, você está parecendo um fantasma. Eu preciso de ajuda. Ninguém acredita em mim. Mas você viu a Cláudia. Você sabe que algo está errado. João a encarou. Então assentiu, abrindo a porta. Marina mostrou o vídeo. Ele assistiu em silêncio. Ao terminar, tragou fundo um cigarro, calado. Esse é o mesmo porão? Exatamente. Instalei outra câmera. Eles abriram a parede com uma chave. Tem alguém lá dentro. João coçou a cabeça. Merda. Tudo bem. Eu vou ajudar. Mas você tem que ter cuidado. Muitas casas em São Paulo têm porões antigos, especialmente os construídos na época da Guerra Civil. Pode ter mais gente que conhece essas estruturas do que você imagina. Marina assentiu. Olhou para ele, olhos vermelhos. Se eu não fizer nada, a próxima vai ser a Lívia. 3 da manhã.
João dirigia sua velha caminhonete cinza, levando Marina junto com uma furadeira elétrica e lanternas de alta potência. Ela estava em silêncio, apertando com força o novo pendrive onde havia copiado o vídeo. Os olhos fundos pela falta de sono, a voz rouca. Eu já pensei em incendiar tudo. Essa casa. Esse porão. Tudo. João não respondeu. Apertou o volante, suspirando. Pararam o carro a 50 metros da casa, desligaram os faróis e seguiram a pé pelo quintal dos fundos. João usou um cartão magnético para abrir a porta dos fundos, uma técnica que aprenderá nos tempos em que trabalhava com instalação de sistemas de segurança. Quanto tempo a gente tem? Sussurrou ele. O Caio dorme pesado com remédio. Coloquei um comprimido na laranja que ele tomou ontem à noite. Você faz isso desde quando? Desde que percebi que ele pode machucar minha filha. Entraram na casa. Marina guiou João até o porão. Apontou para a parede oeste, onde a câmera havia registrado o homem calvo abrindo uma fechadura. Aqui. Tem uma fenda em formato de hexágono. A gente precisa abrir isso. João assentiu. Ligou o holofote e encaixou uma broca de aço na furadeira. Fica para trás. Vai fazer barulho. O som da furadeira ecoou como trovão sob a terra. Pedaços de concreto se soltavam, poeira voava. Depois de uns 10 minutos, a broca atingiu algo oco. Craque. Um estalo suave. Parte da parede se soltou, revelando um rebaixo estreito ao longo de uma estrutura de aço enferrujado. João parou, espiou por dentro. Tem um espaço atrás. Parece um cômodo pequeno. Tem cheiro? Difícil de escrever, ácido, úmido e cheiro de gente. Marina estremeceu. Pegou uma alavanca e arrancou o restante da parede. Parte da estrutura cedeu, revelando uma porta de ferro antiga, trancada com um trinco externo e cimentada nas bordas. Vamos ter que arrombar isso, disse João. Depois de 15 minutos entre marretadas e cortes com a serra elétrica, a porta gemeu e se abriu uma fresta, suficiente para alguém passar. A luz da lanterna iluminou um cômodo de cerca de 6 metros quadrados. Dentro, havia alguém. Uma mulher idosa, cabelos brancos e emaranhados, estava encolhida contra a parede. Tinha os pulsos algemados a um cano, a boca amordaçada, os olhos arregalados. Ela tentou se mexer ao ver a luz, mas estava fraca demais. Meu Deus! Sussurrou João. Marina ajoelhou-se ao lado dela. Nós vamos tirar a senhora daqui. Não vamos machucar você. Ela retirou a mordaça da boca da idosa. A mulher arfava, a garganta emitindo sons ásperos. Água, por favor. João lhe deu um pouco d'água. Ela bebeu um gole e, tremendo, murmurou. Eles disseram que eu não tinha mais valor, que iam me trocar pela menininha. Marina ficou paralisada. Menininha? A senhora está falando da Lívia. A mulher assentiu. Ouvi eles dizendo. Lívia, executar no dia 26. Quem eram? A senhora viu os rostos? Um homem de máscara e outro mais jovem, magro, cabelo castanho, sempre de cabeça baixa. João lançou um olhar para Marina, com voz grave. Pode ser o Caio. Marina se voltou para a idosa. Eles deixaram algo? Papéis, cartões, nomes? A mulher puxou um papel úmido do bolso do casaco. Era um cartão pequeno, com letras vermelhas escritas à mão. Lívia executar no dia 26. Marina segurou o cartão. As mãos tremiam, como se segurasse uma sentença de morte. Eles ajudaram a idosa a sair do cômodo, colocando-a sobre um velho colchão. Marina pegou o celular e fotografou o cartão, as algemas, a estrutura do quarto e a porta secreta. Temos que avisar a polícia, disse João. Não aqui. Os policiais da região foram comprados ou fazem vista grossa. Precisamos subir mais alto. Mas antes disso. João parou. Na escada de madeira que levava à sala, ouviram passos.
Marina se virou bruscamente. O coração caiu no estômago. Um facho de luz atravessava a fresta da porta. Alguém acabará de entrar. Sapatos pretos bem polidos. Passos lentos, firmes, sem pressa. João puxou Marina e a idosa para trás da parede. Apagou a luz. Marina abraçou a mulher, sussurrando: "Por favor, não respire alto." Os passos se aproximaram. E pararam exatamente sobre a entrada do porão. Clac! Um estalido leve. Alguém abria a tampa. João empunhou a alavanca. Marina puxou de dentro do casaco um estilete. Um feixe de lanterna iluminou a escuridão. Ouviu-se um leve assobio. Então, uma voz rouca e gelada ecoou. Eu sabia que alguém andava revirando o passado. Mas não imaginei que fosse você, Marina. Caio. Ela apertou o estilete. Se você tocar na Lívia, eu juro que te mato. Ele riu. E quem você pensa que é? Você vive na minha casa. Sob a tutela legal deixada pelo meu pai. Você não é nada. Isso acabou. Eu tenho provas. Testemunhas. Caio suspirou, como quem se aborrece. Uma pena. Ele fechou a tampa do porão. Lá dentro, ouviram o som da trava. Clac! João gritou, correndo pela escada. Mas era tarde demais. A porta do porão foi trancada por fora. Uma barra de ferro segurava tudo. Estavam presos. Marina socou a tampa. Caio! Abre essa porta. Seu louco! Silêncio. Depois, os passos se afastando e sumindo. João bateu com força na parede. Droga! Essa porta só abre por fora. Você tem chave reserva? Marina balançou a cabeça, os olhos perdidos. Ele sempre ficou com todas as chaves mestras. O ar dentro do porão começou a ficar pesado. A idosa respirava com dificuldade. João jogou o celular contra a parede. Sem sinal. As paredes são grossas demais. Marina segurava o estilete apontado para a porta. Se alguém mais entrar, eu mato. A voz dela não tremia. Não havia fraqueza. Só restava o instinto de uma mãe encurralada. João a encarou por um tempo, depois assentiu devagar. A gente não pode morrer aqui. Temos a Lívia. Temos justiça a buscar. Marina sussurrou. E ainda temos outra porta. João se virou. O que disse? Eu vi uma planta antiga escondida pelo meu sogro na biblioteca. Mostrava uma saída secundária, levava a um depósito no fundo do jardim. Eu nunca soube se era real. João despertou. Um único traço num desenho e podemos abrir caminho. Marina assentiu. Mas seu olhar estava fixo na escuridão. Se eu estiver errada, este será o túmulo de nós três. O ar no porão era denso. As pilhas da lanterna já estavam fracas. João encostou o ouvido na parede leste, ouvindo atentamente. Iluminou cada fissura, cada remendo de tijolo. Você tem certeza de que há uma porta aqui? Marina assentiu, abraçando a idosa que começava a desmaiar de fraqueza. Eu lembro da planta, havia uma passagem para um antigo depósito de lenha, mas meu sogro colou o papel por cima. Achei que fosse só paranoia dele. João batia na parede como um cego tateando o som. Tem algo aqui. Oco. Ele recuou, pegou a alavanca e começou a arrancar. Pedaços de cimento se soltaram, o reboco caiu. Por baixo, surgiu um arco de aço, coberto de poeira e selado com cola impermeável ressecada. Marina sussurrou. É aqui a saída. Mas a porta não se mexia. Está trancada por dentro. Ou, travada. João franziu a testa, tirou uma serra manual. Começou a cortar as barras. Marina segurava a idosa, batia de leve nos ombros dela. A senhora tem que resistir. A gente não pode cair aqui.
A senhora tem que viver para contar tudo. A idosa abriu um pouco os olhos, rouca. Não deixe que levem a menina, e eles já levaram pessoas demais. João finalizou o corte na última barra e empurrou a porta em arco. Bum! Uma nuvem espessa de poeira caiu. Do outro lado havia um túnel estreito, com cerca de 1,5 metros de altura, revestido de pedras brutas, seguindo em direção ao quintal dos fundos. Marina hesitou. Eu não tenho certeza e se há uma saída. Mas não temos escolha. João deixou Marina e a senhora irem à frente. Ele seguiu atrás, com a alavanca e a lanterna na mão. Os três se arrastavam pelo túnel como ratos. O ar era frio e úmido, gotas pingavam do teto sobre os cabelos e pescoços. Esse cheiro. Marina tapou o nariz, parece cadáver. João permaneceu calado. A lanterna iluminou um pedaço da parede com marcas de unhas arranhadas. Abaixo, um par de chinelos infantis apodrecidos. Depois de quase 10 minutos rastejando, chegaram a uma porta de madeira podre, por onde entrava uma luz fraca saída para o velho depósito. João tentou empurrar. A porta não abriu. Ele bateu com força. Droga! Alguém trancou com corrente do lado de fora. Marina espiou por uma fresta no canto da porta, vera o quintal dos fundos. Perto do pé da pereira. Mas estava vazio. Sem ninguém. Sem câmeras. João continuou forçando. Finalmente, após 5 pancadas fortes e um chute, a porta se escancarou, e a luz entrou como uma enxurrada. Marina quase chorou. Puxou a senhora para fora primeiro, com João vindo logo atrás. Os três ficaram no meio do quintal. O vento fresco da manhã acariciava o rosto. Mas não havia paz. Apenas um respiro momentâneo de vida. Para a garagem. Rápido! João indicou. Correram direto para a garagem velha da casa, onde João havia escondido a caminhonete cinza na noite anterior. Marina abriu a porta e ajudou a senhora a sentar no banco de trás. Está com o pendrive? João perguntou. Marina assentiu e entregou o pequeno cartão de memória embrulhado num saquinho anti-umidade. Vídeo do cômodo. A voz dela. O cartão com a data. João ligou o motor. O carro arrancou e deixou a casa para trás. 10 minutos depois, o celular de Marina tocou. Número desconhecido. Ela atendeu. A voz de Caio soou firme, fria como gelo. Achou mesmo que podia fugir? Eu não estou fugindo. Estou denunciando. Tem alguém vivo naquele porão. E eu tenho provas. Marina, você ainda não entendeu que, se ousar revirar o que meu pai deixou, vai enterrar a si mesma junto. Você não tem mais poder. A polícia está vindo. Caio soltou uma risada seca. Que polícia? Você acha que sou o único nesse sistema? Eu vou encontrar outro sistema. Eu vou até o fim. Então boa sorte. Mas não se esqueça, no dia 26 é depois de amanhã. Marina ofegou. Gritou. Se você tocar na minha filha, Caio, eu vou garantir que sua cara seja a última coisa que Cláudia veja quando despertar. A ligação caiu. João olhou para ela, perguntou em voz baixa. O dia 26 é o aniversário da Lívia? Marina assentiu. Ele escolheu essa data para o executar. Para transformar em marco. Como fizeram com os outros. João acelerou. O carro disparou rumo à sede da Corregedoria da Polícia na Avenida Paulista. Mas no caminho, algo os deixou em choque. 3 carros pretos os seguiam. João desviou bruscamente para dentro de um antigo posto de gasolina, desligou o motor e se esconderam atrás de um caminhão-tanque abandonado. Os 3 veículos passaram direto. Esperaram mais 5 minutos. Depois seguiram viagem. Finalmente chegaram à sede da corregedoria. Marina segurava firme o pendrive, enquanto ela e João ajudavam a senhora a entrar na sala de denúncias urgentes.
Ela exigiu falar com o delegado responsável direto, um homem chamado Rubens Costa, conhecido de João dos tempos em que ele trabalhava no setor. Rubens apareceu 5 minutos depois. Devia ter uns 50 e poucos anos, alto, olhos castanhos escuros, voz firme. João? Meu Deus, quanto tempo! Não é hora de nostalgia. Esta é Marina. Esta é uma testemunha viva. Rubens olhou para a idosa, depois para o pendrive, e então para Marina. Entre. E espero que o que tem a dizer justifique tudo o que está arriscando. Marina o encarou, os olhos avermelhados. Não justifica, Sr. Costa. Por quê? Porque ainda não sei se minha filha vai sobreviver até amanhã. A sala de reuniões da corregedoria estava em silêncio. Marina sentada diante do investigador Rubens Costa. Ao lado dela, a idosa encolhida, a cabeça recostada na cadeira, olhos quase fechados, mas atenta. João permanecia encostado na parede, braços cruzados, sem tirar os olhos da porta. Rubens conectou o pendrive ao computador, abriu o vídeo. As imagens do porão surgiram. A lanterna iluminava os olhos da senhora ainda acorrentada. A voz de Marina soava no vídeo: "Vamos tirar a senhora daqui." Na sequência, a câmera mostrava o homem calvo abrindo a parede secreta. A lanterna revelava um braço humano se contraindo lá dentro. Rubens ficou em silêncio por 5 minutos. Por fim, levantou os olhos. Você tem provas consistentes. Uma sobrevivente. Vídeo. Declarações indiretas. Mas o quê? Marina se levantou. Ainda não é o suficiente? Eu não disse que não é. Mas se agirmos da forma errada, e essa informação vazar, a menina que você quer salvar não terá tempo. Marina ficou paralisada. Então, e o que o senhor vai fazer? Rubens suspirou. Preciso de ordem superior para montar uma equipe de intervenção emergencial. Isso exige ao menos 48 horas, o processo interno. A Lívia tem 36 horas. Marina gritou. Eles escreveram o nome dela. Escolheram o dia 26. João deu um passo à frente e bateu a mão na mesa. Se esperarem mais um dia, aquela menina será mais um corpo enterrado no subsolo. Rubens ficou em silêncio por alguns segundos, depois fez sinal para que a secretária deixasse a sala. Com voz grave, disse: Posso destacar uma equipe de vigilância à distância, sem interferência até termos autorização formal. Não. Marina respondeu. Eu vou voltar para casa. Vou tirar a Lívia de lá. Agora. Rubens a olhou como se ela tivesse anunciado que se jogaria na frente de um trem. Isso é suicídio. Se eles descobrirem que você entregou informações, vão apagar você e sua filha sem deixar rastro. E quer que eu faça o quê? Espere. Veja ela desaparecer como aconteceu com a Cláudia. Rubens se levantou. Tirou do bolso um pedaço de papel, escreveu algo e entregou. Este é meu número pessoal. Se notar qualquer sinal, ligue direto. Mas aviso, e não haja sozinha. Marina pegou o papel. Mas por dentro, já estava decidida. 21h15. Marina e João voltaram à casa da Rua das Oliveiras, número 48. Desta vez, não entraram pelos fundos. Foram direto pela porta da frente. Marina entrou. Na sala, Caio estava sentado, camisa branca, taça de vinho na mão. A luz amarela refletia no cristal como se fosse uma noite comum. Você voltou, disse ele, sem levantar os olhos. Voltei para levar minha filha. E para olhar você nos olhos uma última vez. Caio levantou o rosto. Os olhos estavam límpidos como espelhos. O rosto sem expressão. Você acha que venceu? Não é vencer. É sobreviver. Eu sei de tudo. Tenho provas. Tenho uma sobrevivente. Você perdeu. Caio tomou um gole de vinho e sorriu de leve. E você acha que alguém vai acreditar numa mãe com surto psicótico, sem emprego fixo,
denunciada como instável pelo próprio marido? Tenho vídeo. Áudio. Testemunha. Já enviei tudo para fora. Você não enviou nada. O HD foi destruído. Os vídeos apagados. Tudo o que você acha que tem é delírio criado no pânico. Você está enganado. Dessa vez, não é mais delírio. Marina pegou o celular, ligou a tela mas sem sinal. Caio ergueu um pequeno bloqueador de frequência. Você nunca aprende, não é? Marina recuou um passo. Mais atrás dela, passos. Um homem vestido de preto, luvas, rosto coberto por máscara cirúrgica, entrou pela cozinha. João olhou pela janela e viu uma segunda sombra. Ele avançou. Marina gritou. Corre! Leva a Lívia! João correu até o quarto e pegou Lívia no colo, saindo pela porta dos fundos. Um dos dois homens o perseguiu, mas João deu um chute na porta e a travou com a alavanca. Caio se aproximou de Marina, devagar. Você destruiu tudo. Agora, não há mais perdão possível. Marina tirou um objeto do bolso, uma pequena faca. Fique longe. Eu não tenho mais medo de você. Você nunca teve medo de mim. Só tinha medo de perder o controle. E foi exatamente o que você perdeu agora. Marina recuava em direção à parede. A parede do segundo porão. Ela olhou para o chão e ainda havia manchas de sangue seco da última vez. Pisou sobre um fragmento de cartão plástico quebrado. Caio se aproximou. Ela tentou esfaqueá-lo, mas errou. Ele agarrou seu braço e torceu. Marina gritou de dor. De repente, soou uma sirene do lado de fora. A sirene da polícia. Rubens havia agido. Batidas violentas na porta. Vozes gritavam. Polícia! Abra a porta! Agora! Caio virou o rosto. Marina aproveitou a distração para empurrá-lo. Ambos caíram no chão. Um estrondo. A porta da frente foi arrombada. João entrou correndo, seguido por dois agentes do esquadrão tático. Aqui! Ele está aqui! Caio tentou correr em direção à escada, mas foi interceptado. Um dos policiais apontou a arma. Largue a arma. De joelhos. Caio soltou a faca, abaixou a cabeça. Não disse nada. Não gritou. Não se defendeu. Apenas silêncio, como um crime que por fim foi sufocado pela luz. Marina caiu no chão. João a segurou. Ela olhou por cima do ombro dele e viu Lívia parada atrás da porta, os olhos bem abertos, sem medo. No coração deles, naquele momento ninguém pensava no amanhecer. Apenas na escuridão que, enfim, começava a recuar. A prisão de Caio ocorreu às 22h17. Menos de 15 minutos depois, a casa da Rua das Oliveiras, número 48, foi isolada. Fitas amarelas da perícia cercavam desde o portão da frente até o quintal dos fundos. A corregedoria da polícia foi mobilizada ainda naquela noite, por ordem direta do inspetor Rubens Costa. Marina sentou-se dentro da ambulância, segurando com força a pequena mão de Lívia. Do outro lado, João conversava com o chefe da equipe de perícia. Rubens virou-se para o líder da investigação. Comecem a escavar o porão. Todo o piso de concreto, qualquer parede suspeita, passagens ocultas, tudo deve ser aberto. Equipe de tecnologia, verifiquem câmeras, HDS, fontes de transmissão. Equipe especial, cruzem dados com os desaparecidos desde 2010. João se aproximou. Tenho vídeos num pendrive. Mostram um homem calvo checando a parede secreta e o depoimento da senhora. Rubens pegou o dispositivo e assentiu. Ótimo. Cada um deles é mais um prego no caixão desses desgraçados. 0h47. A notícia da prisão se espalhou como uma onda de choque. Uma jovem repórter do canal Notícias 24 estava ao vivo do lado de fora da residência. E segundo informações da corregedoria, uma rede clandestina de punição e cárcere para trabalhadores foi descoberta em São Paulo.
O principal suspeito, Caio Martins, filho único do falecido empresário Alexandre, foi preso ao tentar fugir do local. Seguiremos atualizando. 8 horas da manhã seguinte, numa sala reservada da sede da investigação. Marina sentou-se ao lado de Rubens. À frente, uma tela projetava as evidências. A imagem de Cláudia sendo resgatada, o cartão que dizia Olívia executar dia 26, a antiga denúncia de Cláudia, fotos do porão, do cômodo oculto, a lista ao manter por infração o do caderno de Alexandre. Do outro lado da mesa, 2 promotores de alto escalão. O homem de cabelos grisalhos, Sebastião, falou primeiro. Cruzamos os registros de desaparecidos desde 2016. Ao menos 13 vítimas podem estar ligadas diretamente a este endereço. 4 tinham contratos temporários com a empresa Grupo AM, outras 2 eram empregadas domésticas. A mulher ao lado dele, promotora Soares, completou. Dona Cláudia Ferreira é a única testemunha viva com condições de depor em juízo. Mas como ainda está em recuperação psicológica e física, o depoimento provisório será da senhora idosa sem identificação, como base inicial para a denúncia formal. Rubens assentiu. Marina tem total autorização para cooperar. Todos os dados do computador, vídeos, fotos e até os relatos indiretos da filha são legalmente válidos. Sebastião se virou para Marina. Precisamos da senhora como testemunha principal. Mas também precisa saber, se for identificada como coproprietária do imóvel, a defesa pode usar isso para tentar reduzir a culpa de Caio. Marina respondeu sem hesitar. Estou preparada. Vou contar tudo, nos mínimos detalhes. Inclusive que amei esse homem. Que acreditei que ele fosse o pai da minha filha. Que deixei minha filha de 3 anos dormir no chão de uma casa onde havia alguém amarrado sob nossos pés. 14 horas do mesmo dia. Cláudia despertou, pela primeira vez sem gritar. Marina entrou. Sem maquiagem. Camisa branca, cabelo preso, nas mãos um desenho feito por Lívia, de mãe e filha de pé sobre a terra, com as mãos levantadas para o sol. Marina estendeu o papel. Este é o mandado de proteção de testemunha. Você será isolada, cuidada, tratada. E quando estiver pronta, eu estarei na primeira fileira do tribunal, esperando ouvir 3 palavras suas. Cláudia sussurrou. Ele é culpado. Dentro da ala especial da prisão, Caio era monitorado 24 horas por dia. Ninguém tinha acesso, exceto seu advogado e equipe médica. Rubens foi quem conduziu o primeiro interrogatório. Sentou-se de frente para Caio, com as mãos entrelaçadas. Quem liderava essa organização? Caio o encarou. Olhos secos. Sem expressão. Eu só segui o que estava registrado pelo meu pai. Todas as decisões estavam no caderno dele. Eu fui apenas o executor. Então está admitindo que manteve pessoas presas ilegalmente? Não. Admito que corrigi comportamentos internos conforme normas da família. Rubens soltou uma risada amarga. Que família? A máfia? Caio respondeu. Vocês não vão se atrever a revelar tudo. Sabem por quê? Porque esse sistema já foi usado para punir traidores da empresa. Traidores da família. Do interesse nacional. Vocês vão hesitar. Rubens se levantou bruscamente, socando a mesa. Já hesitamos por tempo demais. Mas agora não vamos mais recuar. Por que você tocou numa criança? Caio recostou-se, murmurando. Fracos sempre usam crianças como escudo. Rubens sorriu de canto. E monstros como você usam porões como bandeira. Uma semana depois. Marina e Lívia foram inseridas no programa de proteção à testemunha. Mudaram-se para uma casinha nas montanhas ao norte de Campos do Jordão, com nova identidade, novos documentos. Na primeira manhã no novo lar, Marina estava na cozinha, segurando uma caneca de café fumegante, olhando para Lívia colorindo a mesa. Não havia mais imagens sombrias, porões ou amarras. O desenho de hoje mostrava um campo amplo,
com duas pessoas de mãos dadas, e ao fundo uma casa com fumaça saindo da chaminé, um lar. O que está desenhando, meu amor? Perguntou Marina. Lívia inclinou a cabeça e sorriu radiante. Nossa casa. E o lugar onde nasce o sol. Aqui, todo dia tem um sol bem grande. Marina se aproximou e beijou os cabelos da filha. Eu gosto desse sol. Ele me faz sentir aquecida, como quando abraço você. 3 dias depois, uma carta sem nome do remetente chegou à casa de Marina. O carimbo postal vinha de São Paulo. Ela a abriu. Dentro havia uma folha dobrada em 3 partes, a caligrafia era cuidadosa, familiar. Estou reaprendendo a escrever. Minhas mãos ainda tremem, mas a cada dia tento um pouco mais. Me deram um quarto com janela. Todas as manhãs alguém traz flores. Ainda não me lembro de todos os nomes das pessoas que estiveram presas comigo, mas vou tentar lembrar. Vou contar ao mundo sobre elas. Mas antes, escrevo esta carta para você, a mulher que desenterrou a verdade, quando todos os outros escolheram ficar calados. Por sua causa, eu estou viva. Por causa da sua filha, eu não esqueci que sou humana. Sem assinatura. Mas Marina sabia, Vera Cláudia. Em São Paulo, um julgamento de primeira instância foi realizado a portas fechadas e com segurança máxima. Caio se sentava atrás de uma parede de vidro à prova de som, algemado e sob vigilância constante. No tribunal, os depoimentos de Cláudia e da senhora idosa, agora identificada como Josefina Martins, desaparecida desde 2014, tornaram-se provas centrais. Os promotores leram trechos dos diários de Alexandre, o caderno com a lista de retenção por infração e todos os vídeos do quarto secreto. O testemunho de Marina, o mapa da planta subterrânea e as provas digitais dos dispositivos de armazenamento também foram exibidos. O advogado de defesa mal conseguiu apresentar argumentações. O juiz leu a sentença. O réu, Caio Martins, é condenado a 37 anos de prisão pelos crimes de cárcere privado, danos físicos e psicológicos graves, destruição de provas e ameaça à vida de terceiros. Seus bens pessoais são confiscados de forma permanente. Todos os direitos de herança do grupo DAM são anulados conforme o artigo 148 do Código Penal. Do lado de fora, João e Marina acompanhavam da sala de espera. João tocou levemente o ombro dela. Acabou. Nem todo o passado pode ser enterrado, mas pelo menos a parte mais podre foi arrancada. Marina sorriu de leve e assentiu. Não podemos trazer de volta os que se foram, mas podemos salvar os que ainda não foram esquecidos. A notícia do caso se espalhou por todo o Brasil. Organizações de direitos humanos se mobilizaram. O Ministério do Interior criou uma comissão para reavaliar todas as instituições privadas que já tiveram vínculo com o Grupo AM. 4 policiais distritais e um investigador regional foram denunciados por negligência diante de provas de desaparecimento. O programa Vozes Esquecidas foi lançado para acolher denúncias abafadas no passado. Marina, por indicação de Rubens, tornou-se a primeira porta-voz honorária. Durante uma entrevista na TV, ela apareceu ao lado de Cláudia e Josefina. A repórter perguntou: Marina, o que te impediu de desistir durante toda essa jornada? Marina olhou para Cláudia, depois para a câmera. Eu não me acho forte. Eu sou apenas uma mãe. E uma mãe cava até o centro da terra se sentir que seu filho está prestes a ser enterrado. A plateia permaneceu em silêncio. Depois, uma salva de palmas tomou o estúdio. No mês seguinte, Marina recebeu um aviso. Ela e Lívia seriam contempladas com um apartamento de realocação permanente, financiado pelo Estado, além de um auxílio especial por ser testemunha no caso de proteção à menor. O apartamento ficava em uma vila no Vale do Paraíba, com vista para o lago e as montanhas cobertas de neve ao longe. No dia da mudança, Lívia correu pela casa, apontando para tudo. Janela. Balanço. Mesa de madeira, mamãe. Igual aos desenhos animados. Marina sorriu. E tem até lareira. Viu? Mãe, e a gente vai ficar aqui por muito tempo? Muito tempo.
Até o dia em que você estiver pronta para voar do ninho. Lívia ergueu os braços. Mãe, tira uma foto. Quero mandar para a tia Cláudia. Marina pegou o celular. Tirou uma foto de Lívia sorrindo sob o sol, segurando um desenho. Mãe e filha em um campo verde, o sol brilhando no alto, e sob os pés um porão. Mas desta vez, vazio. Em outro lugar, Cláudia começou a trabalhar em um centro de apoio a vítimas de abuso físico e psicológico. Josefina Martins foi reencontrada pela família após 10 anos desaparecida. Começou a escrever suas memórias. O título, E Não Há Mais Ninguém Lá Embaixo. Rubens Costa recebeu uma medalha de honra por coragem em investigação e assistência às vítimas. Mas no discurso de premiação, disse: "O corajoso não sou eu. É uma mãe que foi chamada de louca, que teve seus direitos negados, mas que foi até o porão mais escuro para salvar sua filha." Por fim, numa manhã fria de inverno, com o vale coberto por névoa, Marina recebeu um pequeno pacote. Dentro, um caderno novo, idêntico ao caderno que lhe estava retenção por infração. Mas desta vez, a capa trazia em letras douradas: "Permanecer com aqueles que merecem viver." Marina abriu na primeira página. Havia apenas uma frase escrita: "Lívia merece viver em liberdade." Ela fechou o caderno suavemente e olhou para a janela. Lívia pulava no jardim coberto de neve, erguendo as mãos para receber os flocos brancos como se acolhesse a luz. A história é um lembrete profundo de que a verdade pode ser enterrada, mas a luz do amor e da coragem sempre encontra um caminho para atravessar a escuridão. Marina, uma mãe comum, venceu o medo, o isolamento e até a traição para proteger sua filha e resgatar aqueles que haviam sido esquecidos. A lição é clara: e nunca fique em silêncio diante da injustiça. Um pequeno gesto, uma voz no momento certo, pode ser a única luz capaz de revelar toda uma rede de verdades escondidas. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.